Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal do Dan. E rapaziada, antes de eu trazer de fato o conteúdo desse vídeo, eu queria trazer para vocês uma coisa quanto ao meu mais novo T1H, que é a Shiny Zebstrika. Eu comentei com vocês nos últimos vídeos que eu tinha pego esse Shiny para me ajudar aí na questão de hunt e tal, ou para também fazer os conteúdos de Jotô, para fazer qualquer tipo de conteúdo aí que fosse necessário a utilização desse Pokémon lindíssimo que é a Shiny Zebstrika. E assim, rapaziada, além de ser um dos T1H novo, ele é um dos T1H que eu achei mais forte em termos de conteúdo aqui do jogo, rapaziada. E assim, para trazer isso de forma visual, eu achei legal trazer para vocês aqui ele em Hunt. E assim, rapaziada, se vocês olharem, eu gravei esse vídeo aqui um pouco antes de eu fazer aquilo que eu falei que era focar em Jotô. Então assim, eu nem level 600 estava ainda nesse dia que eu gravei. Mas assim, rapaziada, eu queria mesmo assim, independente se é atrasado ou não o vídeo, mostrar para vocês como é que foi runtar com a Shiny Zebstrika, como está sendo na verdade até hoje runtar com a Shiny Zebstrika aí, mesmo não sendo o level máximo, mas estando ali no level bacana. Então assim, ó, se vocês verem agora, eu vou utilizar a Shiny Zebstrika. Então tem essa frontal lindíssima, na qual depois de você usar a frontal, ele fica mais veloz aí, você consegue ir para frente para poder combar as skills em área de forma bem rápida. E assim, lembra muito aquela skill do Raichu, por exemplo, quando você usa e ele sai correndo ali, ou a do próprio Pikachu mesmo, né, que dá ali uma certa quantidade de run no Pokémon para você conseguir centralizar ele. E cara, eu achei muito forte o Pokémon, bacana demais para completar ali a rotação. Porém, rapaziada, é um Pokémon de luxo, vou ser franco pra vocês. Se você for comprar esse Shiny, por exemplo, somente para usar em Hunt, é Pokémon de luxo. Então assim, ó, testei agora ele sem utilizar a frontal. E vocês podem ver que o Pokémon ele é tão forte na minha mão, por exemplo, por eu ser ali Highbolt, pelo Pokémon também tá T8, né? E olha isso, cara. Ele, mesmo na distância que ele tá ali, ó, ele acertaria todo o Lure, rapaziada. Então assim, ó, por eu também estar quase level 600, obviamente que a força do Pokémon ali vai estar alta, mas independente disso, é um Pokémon ali, rapaziada, muito bom pra gente estar utilizando e completou demais. Então é isso, como que tá sendo aí a minha rotação com 3 T1H. E bom, agora eu vou mostrar aí essa captura maneiríssima do meu Shiny Pidgeot, rapaziada. E não posso deixar de utilizar o mais maroto aí para poder estar finalizando esse Shiny, rapaziada. Então toma essa frontal, Pidgeot. Você tá maluco? Se você não ir de arrasta agora, meu brother, eu troco o meu nick. Então tá aí mais uma captura de Shiny para nossa conta antes da gente trazer aí a continuação do vídeo, rapaziada, que vocês sabem que eu sou o mais novo pegador de Shiny aqui. Eu sou o mais novo Antedegmon. Eu até mosquei ali, tentei utilizar a estrelinha, rapaziada, não vi que eu tava com a poçãozinha ali, então eu esperei a poçãozinha acabar e aí já era. Agora sim, não tenho token, não sei nem porque eu tava procurando ali os totem. Toma a PB e só sair feliz, rapaz. Ah, não peguei não, rapaziada, foi mal, eu achei que era essa parte do vídeo que eu pegava o Shiny. Mas é isso, rapaziada. Então assim, da questão da minha rotação é isso. Eu vou trazer mais novidade para vocês aí durante o decorrer dos vídeos. E bora para de fato o que você tá nesse vídeo para ver. A continuação da nossa Emmett Silver Quest, rapaziada. E assim, ficou faltando a gente derrotar alguns Pokémons lá da Emmett Silver para poder coletar ali alguns fragmentos ainda. E se eu não me engano eu tava no Granbu, no Granbu mesmo. Então vamos lá pro Granbu, rapaziada. E assim, eu não tenho nenhum Pokémon, tá? Isso aqui eu já tô falando de antemão, que serviria para Maker ali, para eu poder copiar com o Shindito, ou seja lá com que Pokémon eu fosse usar ali para poder derrotar os Granbu de forma efetiva, rapaziada. Então assim, ó, eu tentei derrotar esses bichos com tudo que eu tinha na bag, com a Mightyena, com o Pikachu, com o Fearow. Meu, eu garanto para vocês, se tem um cara que sofreu para derrotar os Granbu, foi eu. Porque eu vou falar, os bichos eram fortes, rapaziada. E assim, eu não tinha nenhum bicho ali
legal, Poison, pra poder derrotar esses bichos aqui. Então, meu brother, quase que eu já fui de arrasta aí, ó. Eu já vou mandar o papo pra vocês, que ali, meu brother, eu já quase desisti de continuar jogando o game. Falei, quer saber de uma coisa? Vai de Pikachu mesmo e eu não tô nem aí. Se não finalizar, a gente mora no Revive, meu brother. Vamos de Revive aí, porque a gente tem que dar um jeito de derrotar esses bichos. E assim, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu também fui preguiçoso. Eu podia ter pegado o Dito e ter copiado qualquer Pokémonzinho legal lá no TC, mesmo que fosse T2 ali, pra poder vir aqui nos Granbu. Mas eu não fiz isso, então eu também vacilei, rapaziada. Mas enfim, como a gente joga esse jogo de forma divertida, como dizia nosso camarada Loxas, eu não vou ficar me matando por menos de 4 horas, que foi quase o tempo que eu fiquei. Zoeira, rapaziada. Mas eu garanto que pelo menos uns 30 minutos eu fiquei aqui me ferrando para poder capturar não, para poder pegar, né, ali o drop desse fragmento dos Granbu. Bom, pegando ali o drop, eu esqueci de ativar, de entregar lá no celularzinho, né? Então eu tava vindo aqui já pro próximo Pokémon, sendo que eu não tinha entregue ainda. Então vacilei. É bom você fazer essa quest aqui, rapaziada, olhando a wiki. Eu não vou ficar aqui também falando a sequência, mas conforme for indo aí o vídeo, você vai vendo. E o que que acontece? Chega essa parte da quest, rapaziada, que a gente não tem que derrotar. Não é que não tem que derrotar os bichos pra poder coletar. Nessa parte aqui a gente tem que passar pelos bichinhos de água ali da esquerda. Vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês. Logo entrando em Empty Silver ali. E ir até um lugar subterrâneo lá, na qual você vai ter que derrotar os bichos para você coletar o fragmento que vai estar no cantinho direito, rapaziada. Só que o que que acontece? Quando você tá fazendo essa quest no início, cara, quando você tá assim, igual eu tô level 150 praticamente cravado ali, 153 cravado, não é fácil de fazer isso aqui. Então eu tive que recorrer aos comerciantes para poder passar aqui por esses bichos, porque assim, rapaziada, eu não tinha pokémons tão efetivos lá na house para poder vir aqui e tá derrotando eles. Então eu pensei, já que depois no final da quest a gente vai ter que pegar a quest ali e ter que derrotar esses bichos aqui de novo, porque se eu não me engano depois eu tenho que derrotar 200 pokémon de cada. Não me recordo agora se é 200 ou é 300, mas creio que seja 200 de cada. E cara, é muito trampo. Rapaziada, é muito trampo fazer isso aqui. Nesse momento que eu tô editando esse vídeo, eu já fiz essa quest, por exemplo, na minha main e na minha maker. Essa maker aí, quando ela liberou o meu char, que agora está level 600, rapaziada, eu tive que ir lá e fazer. Mas eu vou te falar, no level 600 é muito easy. É muito easy. A diferença entre fazer essa quest aqui no char level 200 e fazer no meu char level 600 foi absurdamente grande. Porque o que eu fiz? Peguei o Smeagol, nessas partes aqui, o Smeagol tem a skill do puxão, meti o puxão nos bichos tudo, saí batendo e correndo, não pegava loot, não pegava nada, rapaziada. Então assim, pra mim foi muito safe fazer a Empty Silver. Agora, aqui na Maker, que negócio absurdo. Ainda bem que apareceu o meu parceiro, rapaziada. Porque se não é esse brother aqui, eu ia levar uma eternidade para poder chegar lá nessa caverna e poder pegar ali esse fragmento. E assim, tô deixando para vocês verem essa parte, porque assim, cara, foi muito tenso, levou muito tempo, tem que andar demais, rapaziada. Quando você começa o char ali, ele vai estar sem botinha de estilista, sem a botinha da Mil Quest. Então, meu brother, de fato, se você tem ali uma horinha ou duas para jogar o jogo, não tente fazer essa quest aqui logo de cara quando você chega no level 150. Ao meu ver, não compensa. Mas assim, como a gente estava ali no foco de terminar a Empty Silver, pegar ali o XP que dá nela e poder tá fazendo a nossa ali a nossa liberação da main, rapaziada, eu tive que respirar fundo e simplesmente seguir em frente. E é igual eu falei pra vocês, é muito Pokémon no meio do caminho até você chegar nessa cave aí, rapaziada. Então tem que levar um Pokémon ali pra poder cavar ali, e na hora que desce, meu brother,
aí é Pokémon, filho. Aí é muito Poké. Então assim, ó, se vocês verem, ó, pra ele tá muito safe, tá level 600 ali, então ele com o Smeagol mesmo ali, ele já consegue derrotar os Pokémon, não precisa ficar se matando, mas é aquilo, a gente tá no início, então não tem como fazer isso aqui sem sofrimento. E se vocês olharem ali no cantinho direito, já aparece ali o fragmento de cantinho, rapaziada. Então é só ir ali, clicar nele, pegar e seguir para o próximo. Então assim, daqui para frente é só para trás, rapaziada, porque volta a derrotar Pokémon. Então assim, até você dropar, meu brother, aí é sofrido. Mas partimos então pro próximo. Fomos aí pro Onix, que também me carregou-se muito tempo. Depois do Onix já fui dar TP. Eu fiquei fazendo isso de dar TP para Silvertown e poder ir de volta para os transportes, porque eu não tinha memorizado ainda como é que tava funcionando os transportes, rapaziada. Então depois, com o tempo, você vai ver que tem jeitos mais fáceis de fazer. Fui também nos Parasect ali, e aí dos Parasect também já tem ali um transportezinho, na verdade não um transportezinho, tem um caminhozinho que você já vai para os Crobat. Em seguida, fui para as Bellossom, e nas Bellossom aqui eu passei um tempo, rapaziada. E como eu falei para vocês, em diversos momentos a gente vai pegando esquema. Então, ó, das Bellossom eu já não precisei da TP porque eu tava perto ali da onde a gente consegue ir pros Pokémonzinho lutador, rapaziada. Então assim, depois disso já tava com Firon, já coletei ali e parti pro próximo. Como eu falei, eu não precisei também da TP porque eu estava próximo e não valia a pena fazer isso. Depois disso, fui para as Rapidash e rapaziada, a Rapidash me custou muito tempo. Em paralelo, eu já fui pegando as orbes, tá, rapaziada? Não porque eu quero fazer a Rainbow Hero, tá? Mas porque em paralelo pensei eu, por que não aproveitar logo a oportunidade de pegar isso aqui agora, né? E que é muito importante porque tem umas questzinhas ali que pede as orbes, uma quantidade de orb, rapaziada. Pelo menos uma que eu fiz ali, que eu me recordo pediu, mas na minha nova saga ali do level 5 ao level 200 em Johto, eu vou trazer para vocês todas as quests necessárias para você. Então, aguarde que vai ter novidade aí, rapaziada. Bom, depois disso vim aqui de Rampardos, rapaziada, e eu vou falar para vocês, de Rampardos eu achei sofrido fazer isso aqui, eu vacilei e creio que ainda, isso eu já ia falar, ainda assim eu peguei, fui na house e busquei um Shiny Golem, porque o Shiny Golem é muito mais safe, rapaziada, tem a skillzinha ali de def que dá uma ajuda gigantesca, e em paralelo fui tacando as Pokébolas, porque uma coisa que eu falo, aqui em Johto vale muito a pena, enquanto você tá fazendo essa quest, você, além de tacar Pokébola nos Pokémons de dele, rapaziada, você tem que matar os bichos porque dá muito XP. Do level 150 até o level 200 é derrotar Pokémon e capturar Pokémon, seja eles os Pokémon de dele ou os Pokémon raros, tipo Heracross ali, Dragonite, que são Pokémons que me ajudaram bastante com alguns kk de XP para me ajudar e fortalecer. Como por exemplo, capturei o Steelix, capturei a Kingdra, capturei Miltank, capturei diversos Pokémons assim, rapaziada, que dariam ali, por exemplo, 500kk de XP e depois deu 1kk, porque era a primeira captura. Ou Pokémons que dariam 1kk de XP, mas na primeira captura me deu 2kk de XP. E aí, por assim afins, rapaziada. Como vocês viram ali, acabei capturando a Rapidash na dele e ganhei ali já 400k de XP de dele. Então, deu um avanço bacana. E uma coisa que eu indico, se você estiver ali fazendo o seu primeiro char, não faz com pressa, rapaziada. Aprende a jogar o game, faz na moralzinha aqui. A MT Silver, ela é uma como é que eu posso dizer assim? É uma especiaria, rapaziada. Você, por exemplo, quando vai para Outland, quando vai para Ori, você tem toda aquela mecânica de entender como lura os Pokémon, passar as coisas de boinha. Por quê? Porque você sabe que a chance de você ir de arrasta é muito rápida. Então assim, faz safe, faz na moralzinha, porque enquanto você tá fazendo a quest, você tá derrotando Pokémon e você tá fazendo XP. E bom, rapaziada, nessa parte aqui é aquela famosa parte que vem muito bicho, então vá preparado, meu amigo.
toda hora que você entra nessas cavernas aqui, meu amigo, você tem que estar preparado para a quantidade de bicho que vai vir. E bom, como tinha que andar muito, rapaziada, dei aquele famoso TP, porque igual eu falei para vocês, o TP na mão, ele salva demais. Porque essa quest tem que andar muito. Uma coisa que você faz muito na Emmett Silver é andar. E aí daí partir para outro. E assim, rapaziada, aqui eu vacilei demais. Eu tava até ali em contato com o meu parceiro Arizor, porque assim, eu podia ter voltado ali e pegado o transporte, porque o Zeracross ficava na partezinha ali do transporte aéreo. Mas fazer o que, né? Eu indico que você sempre volte ao transporte ali derrotando os pokémons, porque você vai fazendo XP em paralelo, rapaziada. Mas como eu sou um cara impaciente, queria terminar logo a quest, fui fazendo assim. E enfim, rapaziada, queria já deixar aqui um aviso para vocês. Além de eu estar fazendo aí o conteúdo de Johto, eu queria fazer uma outra saga que eu já tinha feito anteriormente, rapaziada. Porém, eu não... Opa, antes de eu falar o recadinho, eu fiquei um tempo procurando aqui a Cave, porque eu tava fazendo essa quest olhando pela Wiki, tá, rapaziada? Até que eu descobri que é onde fica um matinho verde ali. Se vocês olharem, né, depois vocês voltam no vídeo aí se precisar, tem um tipo um matinho verde em cima ali do chão, é ali que você tem que apertar para conseguir o Cave, fechou? E bom, rapaziada, voltando aqui, eu queria muito trazer de novo aquela saga da gente tentar cair na Dungeon do Fragmento, não só pelo hype aqui de conteúdo, mas porque vocês sabem muito bem que o meu sonho no meu char principal é ter ali o meu Shiny Charm. E cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer projetinho de Shiny. Eu já trouxe aqui para vocês alguns projetos que eu vim fazendo. Claro, nenhum deles eu concluí ali, né? Mas até por questão de sorte. Eu não sou um cara que projetando tenho sorte. Mas quando a gente tá lá se fodendo na NW e tá com uma PB lá no Shiny Poly, a gente pega. Ou quando tá com a PB na Shiny Galete, a gente pega. Agora, quando a gente taca sem PB num bicho, sem estar na NW, a gente não pega. Mas enfim, o importante é pegar Shiny. E aí, rapaziada, a gente fazer essa mesclagem. Fazer um pouquinho de conteúdo de Johto, um pouquinho de projeto, um pouquinho de Tower, um pouquinho de tudo, rapaziada. Mas deixa aí nos comentários se você gosta aqui dos conteúdos do canal e se pra você essa mecânica que a gente vem trazendo, que tá um pouco diferenciado de outros criadores de conteúdo, se você está curtindo. Porque, rapaziada, eu posso não ser o cara mais profissional desse jogo, mas pelo menos eu gosto de trazer pra vocês aqui na íntegra como é que é fazer esses conteúdos. Porque, na boa, você fazer todo esse tipo de conteúdo aqui, já tendo os melhores TH possível, os melhores TC, os melhores tanque e afins, não traz tanta evolução assim, rapaziada. Mas enfim, nessa partezinha aqui, rapaziada, é outra que você... Assim, se você não tem muita prática com Pokémon, agora você vai ter, porque essa parte é da hora de fazer, rapaziada. Essa mecânica aqui de ficar empurrando as pedras com um Pokémon, logo de cara, quando eu entrei, eu fiquei, que merda é essa? Eu não tinha feito isso aqui antes, até o momento, né? E eu também não tinha visto com outros streamers. Então eu gastei um tempo pensando, eu não consegui empurrar a pedra. Como que eu mexo essa bosta dessa pedra pro lado, cara? Até que eu pensei, e se eu trazer o Pokémon e empurrar com o Pokémon? Aí nada, rapaziada, porque eu tava na frente e eu não tava entendendo. Aí eu falei, mano, não é possível, deixa eu ir pra baixo. Aí deu certo. Então assim, rapaziada, a pedra não vai sair do lugar se você estiver de frente com ela, ou se você estiver tentando empurrar ela para um lugar ali na qual tem alguma parede. Então assim, depois que eu entendi a mecânica, eu só tava ali demorando, porque eu fui na wiki para entender o caminho, rapaziada. Eu tinha até visto ali que dá para fazer um caminho sem ter que ir lá até o final, dar uma volta toda. Você pode fazer um corte ali no meio do percurso, mas você vai ver aí agora como é que é, e fica aí de alerta e de dica para você, rapaziada. E bom, achei melhor fazer com Arcanine e não ficar fazendo com Golem, por conta da movimentação mesmo ali. Por conta da movimentação ali. O Golem eu acho um Pokémon meio duro ali para fazer esse tipo de minigame. E uma coisa que vocês sabem muito bem é que eu odeio minigame, rapaziada.
vocês podem ter certeza que toda a quest que eu vou fazer, que tiver minigame, eu vou reclamar e muito. Mas enfim, trazendo aqui o Pokémon, assim, cara, eu já tô estressado. Vou ser franco pra vocês, rapaziada. A quest, ela já tá na metade, nem na metade, e eu já tô estressado. E meu parceiro, olha isso. E assim, rapaziada, para vocês verem o nível que eu tava fazendo essa quest junto com a minha parceria Arizor, e toda hora vocês vão ver que ele vai me mandar ali alguma mensagem referente à parte que ele está. E enquanto eu ainda tava aqui movimentando pedras, ele já tava na parte de derrotar os bichos e faltava somente 1.600 bichos, rapaziada. Então assim, cara, que maravilha pra ele enquanto eu tava sofrendo. E nessa parte aqui, rapaziada, foi a parte que eu falei pra vocês, que assim, eu tava tentando ver pelo mapinha lá da Wiki, que nessa parte a gente conseguia fazer um gato ali pra não ter que ficar movimentando muito as pedras. Então por isso que eu dei uma parada, que eu falei assim, cara, eu não vou ficar movendo pedra até o final, porque eu odeio. Ah, mas é fácil isso daí, você pode... Eu não gosto. Eu não curto fazer esse tipo de minigame. Então vocês vão perceber que nessa parte aqui, eu vou... Naquela pedrinha onde eu levei o mouse ali, eu vou fazer um corte extremamente seco para poder subir, rapaziada. Então assim, ó, subi a pedra ali, fui de cantinho, só dei um empurrãozinho, ó, passei, aí voltei para lá, fiz ele trazer a pedra de volta e passei, rapaziada. Toma. Empurrei aquela pedrinha ali de volta pra cá e não fiz um puta de um percurso mirabolante lá pela lateral da esquerda, rapaziada. Ah, mas isso daí é fácil. Muita gente não sabe que dá pra passar na diagonal pelas rochas. Então, já fica de dica aqui pra você na hora que você estiver fazendo essa parte do minigame. Não vai até o final, você vai sofrer, é difícil. Beleza, chegando ali no final, rapaziada, a gente coleta o fragmento e automaticamente já é mandado para de volta para fora da cave. E aí aqui está ali praticamente completinho, rapaziada. É só dar aquele famoso TP maroto. O que eu vacilei aqui é que eu já tava ali nos Dolphin, eu podia ter andado ali pro lado e pegado o transporte. Porém, igual eu falei para vocês, agora que eu tenho um Abra de TP6, que logo menos eu vou pôr ele de TP7, rapaziada, eu não andava, eu só ficava dando TP. Então, dei aquele famoso TP para Silvertown e segui o baile, fui andando. E assim, rapaziada, eu vou utilizar essa parte do vídeo aqui para agradecer todos vocês que nos últimos tempos têm compartilhado aí os vídeos do canal, deixado comentário. Eu sempre venho aqui e gosto de agradecer vocês pelo acolhimento que vocês têm aí com o canal, rapaziada. A comunidade de PXG sempre abraça novos criadores de conteúdo e mesmo eu estando aqui no cenário há praticamente 2 anos aí, eu não mantenho tanta frequência aqui nos vídeos do canal e aí acabo perdendo muita coisa aqui com vocês. Mas independente disso, vocês estão sempre aí comentando os vídeos, sempre dando ideia lá nos comentários e deixando aquele like. E assim, cara, se você tem algum conteúdo que você quer que apareça aqui no canal, é só comentar. Todos os comentários de vocês aí eu estou olhando, sempre deixa aquele coração maroto ou comento aí o comentário de vocês. E assim, toda a ideia ela é válida aqui pro canal, rapaziada. Até porque é o seguinte, de repente falta alguma coisa aqui no canal que você tem aí a expertise, e se você deixar pra gente aí nos comentários eu vou estar trazendo. E assim, eu sei que esse jeito que eu fiz a quest pode não ser o jeito o certo, por assim dizer. Na verdade, sim, não tem um jeito certo, né? Mas o jeito mais rápido de se fazer a quest. Porém, rapaziada, para os próximos char que eu for criar aí, para as próximas maker que eu for criar, e olha, quase eu indo de arrasta, meu amigo. Mas assim, ó, para os próximos eu vou estar mais habituado a fazer. Como por exemplo, quando eu fiz aí, eu fiz no meu char maker. Quando eu fui fazer no meu char principal, rapaziada, foi muito mais safe de fazer. Pô, eu fiz muito mais rápido. Por quê? Porque eu já tinha ali propriedade para poder fazer de forma certa. Por isso que eu não tinha trazido ainda o conteúdo do level 5 ao level 200 em Jotô, porque eu ainda não tinha propriedade para poder falar sobre o conteúdo, como que eu faria, como que eu começaria e qual que seria a mecânica.
Então assim, por isso que eu esperei um certo tempo para poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês aqui no canal, rapaziada. E deixando de spoiler aqui, logo menos vai ter conteúdo novo. Então assim, terminada a parte de derrotar, rapaziada, a gente tem que voltar lá nos Magmar, tá? E para você não ter que andar muito, você pode ir ali pelos Dolphin ou pelos Tiranitar. Na verdade, assim, era para ir pelos Tiranitar, né? Que você já descia ali a escadinha direto. E assim, vocês vão ver que é muito safe de chegar lá nos Magmar pelos Tiranitar. Então assim, cara, eu fiz a primeira parte com vocês aqui, indo andando, passando pelos Onix, subindo, passando pelos Dolphin. Cara, foi mó rolê. Por quê? Porque eu ainda não sabia que dava para subir ali pelo mapinha, cair lá no transporte até os Tiranitar, e aí dos Tiranitar era só subir ali um pouquinho. Eu não sabia, rapaziada. Sinto informar vocês que eu não tô habituado com o Jotô, mas agora eu tenho propriedade, então vamos para cima, rapaziada. Eu sempre derroto os Pokémon, porque Tiranitar, Steelix, Kindra, esses Pokémon são tudo Pokémon raro ali para pegar, rapaziada. Então se você pega, além do XP legal que ele dá, ainda você tem uma captura rara para quando você chegar lá na NW. Não sei se vocês lembram do professorzinho que logo quando a gente chega na NW ali estando level 300, ele pede pra gente uma certa quantidade de Pokémon derrotado e ainda libera pra gente uma certa quantidade de XP e algumas Premier Ball, rapaziada. Então se você não sabia, já fica aqui a dica. Sempre taca Pokébola em bicho raro. Não raro em termos de shine, rapaziada, mas raro em termos de captura ali, que a quantidade de Brooks é sempre maior para poder você capturar. E chegando aqui no respawn de Magmar, rapaziada, é só vocês irem naquele lugar onde eu falei para vocês no vídeo anterior que vocês deveriam gravar na mente de vocês. Ou não, até porque eu vou estar trazendo para vocês aqui no vídeo, então, né? Vocês vão voltar lá no Unown, onde vocês falaram da primeira vez, antes de pegar a partezinha ali do fragmento, né? Ou bem na onde você tinha ali que pegar o tabletzinho, o celularzinho onde você entregou, que você tinha capturado, lembra? Foi bem aí, ó. Então assim, tem aquela entradinha na qual você tem que clicar no nozinho, tá? Eu tava clicando na parte de baixo ali, não tava entendendo o porquê que não tava indo. Mas era porque eu tinha que clicar no No e falar que eu tinha pego todos os tablets, todos os fragmentos, na verdade, né? Então, depois que eu falasse com ele, ele me daria a tarefa de derrotar mais de 3k de Pokémon, rapaziada. E aqui é aonde você vai fazer XP. Aqui é aonde você tem o momento ideal para você combar poção de XP, totem, bônus de calendário, bônus de evento, se tiver tendo evento. E cara, é aqui que você vai fazer XP de verdade. E bom, como a gente já tava aqui, a gente partiu para fazer os Magmar, porque já tava aqui do nosso lado. E cara, vou falar uma coisa para vocês, rapaziada. No momento que eu estou gravando, na verdade no momento que eu estou editando esse vídeo, eu falo para vocês uma coisa com propriedade. Fazer essa parte da quest é muito mais legal do que você, por exemplo, ficar runtando na Outland ou runtando em Orre. Por quê? Porque obrigatoriamente você tem que ir em diversos Pokémons que te dá ali diversas oportunidades de captura, como foi o meu caso. Eu consegui capturar Magmar, Steelix, Kindra. Cara, Pokémons assim que no habitual a gente não teria tanta oportunidade de capturar, que aqui em Jotô permitiu ali, fora a quantidade de shinies que aparece, como nesse exato momento eu mostrando para vocês que do nada na Hunt apareceu aqui um shiny Heracross. E cara, que da hora! Não é porque você tá numa área de fogo que vai aparecer shiny de fogo, rapaziada. Pode aparecer shiny lutador, shiny elétrico e por aí afins. Então tá aí a bebezinha marota no Heracross. E como eu disse pra vocês, a captura de diversos pokémons é uma das partes diferenciais dessa quest. Porque como vocês podem ver, capturamos o Magmar e tem muita captura pela frente. Mas rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui porque tá muito grande e eu espero você no próximo vídeo para acompanhar essa jornada da Emmett Silver comigo. Fechou? Tamo junto, valeu e é nóis.